dentro da somatologia. É a ciência aplicada aos estudos macrosoma, o soma fora de série, supermaceteado, construído objetivando a execução de determinadas tarefas interconscienciais, conforme o holocarma, a natureza e o grau evoluído e adequado da programação existencial específica, seja a maior ou a menor. Max Proex, Mini Proex. Agora, o estudo do macrosoma suprarrenálico, o macrosoma psicomotor, o autodomínio somático, a ignorância da medicina através dos milênios da história humana quanto ao macrosoma, a singularidade máxima do corpo humano, a pseudo-derrogação das leis do cosmos, o papel da mãe na constituição do macrosoma, o parto recém-nascido mais laborioso, a regeneração tissular, o timo que permanece às vezes na idade adulta. Agora, a inteligência evolutiva, o macrosoma idiota do serenão, o gino-macrosoma, o ando-macrosoma, o macrosoma nos autorrevezamentos multiexistenciais. Nós temos uma série de considerações dentro da argumentologia. Vocês vão ver aí, inclusive, tem uma caracterologia com 6 itens. E no fim nós falamos aqui, na construção do soma fora de série, presume-se ocorrer a coordenação harmoniosa e minuciosa da paragenética com a genética e a interação evoluída do paracérebro com o cérebro. Você já refletiu sobre a condição do macrosoma? Já pesquisou a macrosomatologia quanto a você mesmo? Nós temos nesse verbete 28 logias e 4 máximos. A nossa Rosa tem algumas coisas aqui que ela pode ampliar aí para a gente. Agora, o problema é que isso aqui é um dos campos mais obscuros dentro da nossa área, do nosso universo da conscienciologia. Mas essa obscuridade já vem desde a antiguidade, então, mais dia, menos dia. Vamos ver o que é que vai dar. Agora, que a coisa existe, a pessoa pode comprovar isso com o próprio corpo dela. O problema é ela fazer a pesquisa. Agora, como não tem ninguém aqui perto para falar, eu acho que eu posso ir falando, né? Então, eu vou responder algumas perguntas que tem aqui um calhamaço. Tem dezenas de perguntas atualmente que estão chegando. Primeira coisa é o seguinte, aqui estão esclarecendo que até ontem eram 42 online, quer dizer, terturas online, que já foram gravadas. Eu trouxe um dia e falei sobre 24 delas, que deu um mês inteiro. Hoje já tem quase o dobro, já tem 42 até agora. Agora, outra coisa também é o seguinte, eu quero agradecer a todos que estão fazendo revisões, inclusões e enriquecimento do texto. Eu agradeço desde já a todos que mandarem qualquer coisa nesse sentido. Já tem alguns aqui que eu já estou usando. Muitas graças para todos e antecipadamente, meus agradecimentos até o ano 3000. Em que a decadência norte-americana, principalmente econômica, pode refletir na vida do povo brasileiro? Só pode. Nós somos ainda, querendo ou não, até um certo ponto, uma espécie de colônia dos Estados Unidos devido à aldeia global, à globalização, o capitalismo selvagem. Você espirra aqui, mexe na andorinha que está rodando lá. Esse é o mundo atual. As comunicações são terríveis, de modo que o governo está falando que não vai ter muita coisa. Oxalá não tenhamos, tomara que não. Mas agora que a bolsa está subindo e descendo, tá. Uma bolsa do Brasil que cai 5 num dia, é muita coisa. A seu ver, qual a real importância, se houver, da ONG Greenpeace na ação ecológica? Eu acho que é melhor com ela do que sem ela. Isso é o meu resumo da Greenpeace. Eu acho que tem gente que precisa fazer refutação e mostrar as coisas todas que tem por aí, que é muita guerra. De qualquer maneira, Greenpeace, pelo menos o nome, já está fazendo força. Deve ter gente de boa intenção nisso. Pelo menos, eles devem ter melhor intenção que o povo que faz a guerra, os senhores da guerra, Bush e companhia, etc., Pentágono e etc. Outra coisa, serenões têm Max Proex? Os serenões, eles têm tudo isso e mais alguma coisa. Outra coisa, tudo indica que o serenão
ele não perde a lucidez nem no período da vida fetal. Pense nisso que você vai ver a extensão que é o processo do serenão. O senhor demonstrou alguns argumentos contra o zoológico. Hoje em dia os zoológicos funcionam acolhendo animais recuperados no tráfico, que não tem mais condição de retornar ao seu habitat natural e morreriam. Nesse caso, o zoohotel não é positivo, funcionando como zooasilo? Ainda não. Aqui, um zoohospital é uma coisa, um zoohotel é outra coisa. Esse hotel é uma prisão, é zooprisão. Enquanto for prisão, eu sou contra. Com o passar dos anos, o endurecimento do sono influi no parapsiquismo da consciência? Se sim, de que modo? Com a maturidade, a pessoa é levada para o mental soma, o discernimento aumenta, ela é capaz de julgar, analisar, questionar todos os autoparapsiquismos, os fenômenos que ela tem. Com isso, então, melhora. Agora, a tendência da pessoa que tem principalmente parapsiquismo físico é perder o processo da ectoplasmia e da manifestação dos efeitos físicos com o passar do tempo. Por exemplo, a minha idade, eu que estou com 76 anos, eu sou uma exceção nisso. A maioria chega lá para 65, por aí, ela, quando vai chegando à terceira idade, quebra, dá algum problema. E eu não, eu estou mexendo com as energias do meu jeito. Agora veja, eu me preparei para isso. Tudo é de caso pensado. Eu sou calculista. Eu tinha 15 anos e já pensava nisso tudo. Eu chegava e perguntava para os mais velhos, aquele povo de cabelo branco, você já viu algum médium que estava com 80 anos com efeito físico? A maioria não tinha. A maioria morreu mais cedo. Por acidente, por doença, por isso, por aquilo. Ou se não, começou a querer falcatrua, fazer farsa, mistificação. Aí os amparadores separados, ele ficava assediado. Então, isso é muito sério. Agora, uma consciência ao realizar manobras energéticas pode possibilitar esclarecimento através do exemplarismo para a consciência presente no ambiente? É lógico, isso é óbvio. Vamos em frente. Qual a sua opinião sobre o racionalismo cristão? Olha, ele ainda é religião e uma seita igual às outras. O nosso amigo militar lá que criou o racionalismo cristão, criou uma coisa na base de uma seita. Ainda tem muito dogma religioso cristão. Enquanto tiver, não vai. As religiões não prestam, não servem para o processo de evolução. Se prestasse, nós estaríamos todo mundo aqui serenões. Elas não nos ajudaram muito nessas coisas. Por que não ajuda? Porque não há pesquisa. Aonde não há pesquisa, não há crescimento, não há evolução. A pessoa tem que fazer pesquisa. A religião, o que é? Você chega lá e te dá uma coisa mastigada. É só você engolir. É dogma. Isso não serve. Você tem que debater. Por isso que nós temos o princípio da descrença. Sem esse, não resolve nada. É isso aqui, ó, está aqui, ó, na minha frente. Sem isso, nada funciona. A religião não entra nisso. Hoje eu recebi aqui 4 grandes professores de Belo Horizonte, da Faculdade Federal de Medicina. Lá, na faculdade, dentro da Universidade Federal lá. Então, nós mostramos isso para eles. E eu disse para eles claramente, a sua universidade aguenta uma coisa dessa em algum lugar lá dentro? Não, lá não tem ambiente para isso. Então, por aí vocês verem, sem o princípio da descrença, nada disso funciona. O racionalismo cristão não tem o princípio da descrença. Como fica a consciência que um dia foi Jesus Cristo crucificado todo ano por século? Isso prejudica? Não. Ele era médio, estava em desenvolvimento, era um jovem, ele não tinha maturidade de nada, ele tinha até processo de desenvolvimento mediúnico muito difícil. De vez em quando ele tinha que sair e fazer retiro junto com o discípulo amado dele. Aquele que era o preferido, o predileto dele. Todo mundo mostra isso. E outra coisa, lá mostra os 4 evangelhos sinóticos que ele de vez em quando ficava desassossegado. Aquilo é assédio. Ele tinha esse processo todo. Então veja, tudo isso que fizeram dele, fizeram cama, deita na cama. Ele não tem culpa disso. Ele era uma pessoa bem intencionada. Mas era um meninão. É uma cabeça de adolescente. Muita coisa dele não viu. Por exemplo, vai fazer um chicote e depois vai bater nos bandilhão do templo? Veja, isso é criança. Onde é que está a maturidade disso? Está cheio de coisa assim. Agora, a coisa positiva de Jesus Cristo, muito sério, ele tinha um certo domínio inconsciente até das energias. Agora, muita coisa ele errou, não viu. Ele não viu o processo do escravagismo, da escravidão na época dele, ninguém falou nada disso. E tem uma opção de coisa nesse sentido. E outra coisa também, não deixou nada escrito, porque ele também era muito novo. Outra coisa, nas Filipinas, 30 pessoas seriam crucificadas este ano. Virou atração turística. É muita bobagem, muita patologia, não é? Óbvio.
Eu conheço as Filipinas. Já andei estudando lá, fiz uma opção de coisa, inclusive com médico. É um dos lugares que tem mais médio do mundo. Médio de efeito físico. Como fica a repercussão energética em uma consigne que for uma personalidade como Judas, num dia como hoje que existe a malhação do Judas? Olha, o melhor é perguntar para ele, porque ele está estigmatizado esse tempo todo. O problema todo é a intenção. Qual foi a intenção dele? Hoje já tem gente que quer reabilitar a imagem dele, a memória dele, dizendo que aquilo foi tudo de caso pensado. Eu não sei. Esse negócio já passou muito tempo. Então a gente tem que ver o que é. Agora, o processo todo é intenção. Se uma pessoa teve má intenção, ela foi estigmatizada, ela vai sofrer com aquilo. Se ela teve boa intenção, e a intenção não era aquela, estigmatizar por erro ou por má intenção dos outros, os outros é que vão levar na cabeça.